Olá, meu irmão, olá, minha irmã, como vamos? Tudo bem? Tudo sobre controle de quem controla de fato? Porque às vezes achamos que estamos no controle, né? E não controlamos nada na maioria das vezes, mas nas mãos dele está tudo sob controle. Você continua se cuidando, eu continuo me cuidando. As vacinas estão chegando, estamos sendo vacinados. Eu ainda não fui, mas serei. Aguardo sim. E vacinados ou não, cuidado, cuidado. Façamos a nossa parte para facilitar, né? A parte de Deus. Apesar dos pesares, aqui estamos no segundo trimestre de 2021 e vamos estudar sobre os atributos de Deus. É uma das áreas de estudo da teologia sistemática, a teologia sobre Deus, o estudo de Deus, ou teologia, estudo de Deus. A teologia sistemática tem várias áreas de estudo, por exemplo, bibliologia, o estudo da Bíblia, cristologia, o estudo de Cristo, a martiologia, o estudo do pecado, soterologia, o estudo da salvação, o escatologia, o estudo das últimas coisas, eclesiologia, o estudo da igreja. Neste trimestre, vamos estudar sobre os atributos de Deus. Nesta lição, nós vamos estudar sobre Deus se revelou à humanidade. Ok? Os nossos arrazoandos, você sabe que são sugestões de abordagens, de temas que podem ser explorados nos seus estudos, você estudioso da Bíblia. E na sua aula, você, professor da Escola Bíblica Dominical. O nosso primeiro arrazoando é para falarmos que Deus é a origem de tudo. Tudo começa em Deus. Nada aconteceu e nada veio a existir sem Deus. Aquele primeiro versículo do livro de Gênesis, o livro das origens, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Eu vou partir deste princípio, desta tese, desta afirmação categórica. Deus criou os céus e a terra. E se Deus criou os céus e a terra, eu não creio na teoria do evolucionismo de Charles Darwin, que o homem foi evoluindo e veio do macaco, e foi evoluindo, evoluindo, e chegou ao que é hoje. Também não creio na teoria do Big Bang, da explosão cósmica no universo, porque tanto em uma teoria quanto na outra, então, se o homem evoluiu do macaco, quem foi que fez o macaco? Alguém criou o macaco. E na do Big Bang, se houve uma explosão cósmica no universo, alguém criou o universo. Então sempre há alguém atrás de tudo, no princípio de tudo. E quem está no princípio de tudo é Deus. Por isso nós somos criacionistas. Cremos que Deus criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo, o mundo, criou tudo pelo seu poder, porque Ele é o único ser que não tem passado, presente, nem futuro. Ele é eterno e pelo poder da sua palavra, tudo criou.
Segundo arrazoando, é que Deus se revela ao homem. A Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus. Não. Deus é um ser que está tão acima do homem que o homem não tem como estudá-lo, fazer uma entrevista com ele e procurar conhecê-lo. Há uma distância tão grande entre Deus e o homem que o homem não tem como se aproximar dele para conhecê-lo. Então, o que se conhece de Deus é porque ele se revelou. Ele é que faz questão de se revelar ao homem. E Deus se revela ao homem de 3 maneiras. A primeira maneira é aquela chamada de geral ou natural. Ou seja, por meio da natureza, por meio do universo, por meio das coisas que existem. Por exemplo, o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então você olha essa imensidão do cosmos, do universo, a exatidão de tudo, a regularidade, a beleza das plantas, das flores, dos animais, do reino animal, vegetal. Todas essas coisas têm uma origem. E alguém que pensou, que criou, que formou e que faz com que aquilo tudo dê certo. Aquilo não é um fruto do acaso. Não é como se você pegasse um relógio e o desmontasse, peça por peça, aleatoriamente, e jogasse todas aquelas peças em cima da mesa e desse um sopro e todas elas se encaixassem. Não, aquilo foi pensado, foi estudado, aquilo foi planejado. O escritor aos Hebreus diz que é pela fé que nós cremos que os mundos foram criados por Deus. E que o que você vê não foi feito do que é feito. Por exemplo, como que surgiu o Sol? De que matéria surgiu o Sol? E o Sol veio a existir de uma hora para outra? Não, o Sol sempre foi o Sol, criado para ser Sol, por um ser que pensou o Sol. Então a natureza revela a Deus. O apóstolo Paulo diz que, pelo que a natureza revela a Deus, nenhum homem pode dizer que jamais imaginou que existisse um ser maior do que ele, um ser que dominasse tudo, que regesse tudo, um ser acima de tudo e de todos, porque a natureza revela que existe este ser, e esta é a revelação geral de Deus para todos os homens, cultos e incultos, sábios e analfabetos, ricos e pobres, pretos e brancos. Todos, olhando a natureza, podem perceber que há um ser superior a tudo e a todos. A segunda revelação é chamada de revelação específica ou revelação especial. É através das Escrituras, através da Bíblia. Por isso que nós somos centrados na Bíblia. Nós nos fundamentamos na Bíblia. E dela nós vamos tirar informações sobre Deus. O que Deus quer revelar de si ao homem está na Bíblia. O que não está na Bíblia, ou o que ele não quis particularmente se revelar ao homem,
É para o homem não ficar sabendo. Então a Bíblia precisa ser lida, estudada, precisa ser comida. É pão, é alimento para a alma. A terceira revelação que eu vou colocar aqui é a revelação individual. Às vezes, pela natureza, o homem não percebe Deus, não reconhece Deus. Às vezes, pela Escritura, pela Bíblia, o homem também não reconhece Deus. Então Deus vem ao encontro dele. E como que é esta revelação? Eu vou pegar aqui um exemplo muito conhecido na Bíblia, que é a conversão do apóstolo Paulo. Então, Saulo, ele conhecia as Escrituras, mas ele não viu Deus ali da forma como Deus queria que ele o visse. Ele conhecia a natureza, mas ele não viu na natureza a existência de um ser supremo e que queria conduzir a vida dele. Então ele teve que ter uma revelação individual. Jesus veio ao encontro dele. Isso acontece com algumas pessoas. Um sonho, uma revelação, um toque específico de Deus. E aí a pessoa acorda para Deus. O certo é que Deus se revela ao homem. Deus se revela à humanidade. Deus faz questão de se mostrar ao homem. Terceira razão é pensarmos um pouco sobre por que Deus se revela ao homem. E a resposta para essa pergunta é porque Deus é um ser relacional. Ele nos fez à sua imagem e semelhança. E ele quer ter relacionamento conosco, quer se envolver conosco, quer ter intimidade conosco, comunhão conosco. É por isso que Deus se revela ao homem, para ter comunhão com o homem. Toda a sua grandeza, toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade, tudo que ele fez, tudo que ele criou, ele quer compartilhar isso com a obra-prima da sua criação. Eu e você. Deus quer compartilhar tudo que ele é e tudo que ele tem comigo e contigo. E isso é algo extremamente grandioso e fenomenalmente complicado, mas possível. Por que complicado? Como é que pode um ser tão grande, simplesmente infinito em todas as formas de se pensar, profundo, o mais profundo possível, santo, totalmente santo, justo, bom, misericordioso, sublime, lindo em todos os aspectos. Como que pode este ser se importar comigo e contigo? Conosco, seres humanos, cheios de problemas, de confusões, de encrencas. Deus se revela a mim e a você e à humanidade toda, porque Ele é um ser de relacionamento. Ele quer ter comunhão conosco. E aí eu posso falar com Ele, eu posso me envolver com Ele, eu posso ser amigo dele. Isso é simplesmente maravilhoso. É ou não é? Deus se revela a nós porque Ele
quer se relacionar conosco. Nosso quarto arrazoando é para pensarmos aqui sobre o seguinte: como Deus é tão grande, por mais que nós o conheçamos, ainda que ele não se revela totalmente, quanto mais o conhecemos, temos o que conhecer dele. Ele é inesgotável em termos de conhecimento, em termos de quem ele é mesmo. E é por isso que nós precisamos conhecê-lo e continuar a conhecê-lo. Ou seja, você pode me conhecer. Meu nome, meu número de identidade, de CPF, nome dos meus pais, dos meus irmãos, onde eu moro, o que eu faço, como que eu sou, né, meus atributos, né, minhas características, uso óculos, cabelos grisalhos, e vai por aí afora, né? Bonito, charmoso. E você pode até chegar a me conhecer totalmente. Sim, mas a Deus não. Qualquer coisa pode ser totalmente conhecida. Qualquer pessoa pode ser totalmente conhecida. Mas Deus não. Deus é impossível de ser totalmente conhecido. Por isso nós temos um desafio proposto por Oséias, o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu conheço o Senhor, ótimo, mas ainda há coisas dele que eu posso conhecer. É uma fonte inesgotável de conhecimento. É um ser infinitamente cheio de coisas novas, e boas, e gostosas, e maravilhosas, e que alteram as nossas maneiras de ser e de viver. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. E como é que nós conhecemos a Deus? Através da leitura bíblica. Não é só a leitura? Do estudo bíblico. Não é só ler, é ler e estudar. Eu conheço a Deus por meio do meu envolvimento com Ele, por meio da oração, do jejum, da consagração, da busca de que Ele a si mesmo se revele mais e mais a mim. É nessa nossa relação com Ele que nós vamos conhecê-lo cada vez mais. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não paremos nesta jornada que é simplesmente maravilhosa. Nosso quinto arrazoando, nós recebemos a revelação de Deus, passamos a conhecê-lo. Para quê? Para termos sabedoria na nossa vida, para vivermos bem com Ele, com nós mesmos e com o próximo. Isso é ser sábio, saber viver na nossa trajetória aqui neste mundo que é passageira.
como está lá no Salmo 90, Salmo de Moisés, nós somos passageiros. Há até aquele ditado, né? Nesta vida, tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. O motorista e o cobrador também são passageiros, porque são humanos. A nossa vida vai aí 70, 80, alguns vão além, mas nós estamos indo embora. Neste trecho da nossa existência, que é o trecho aqui na Terra, porque depois daqui há o trecho fora daqui, que é o trecho maior, que é a eternidade. Mas neste trecho aqui, precisamos viver bem com nós mesmos, com o próximo. E para vivermos bem com nós mesmos e com o próximo, precisamos viver bem com Deus. Deus se revela a mim e a você para que tenhamos sabedoria na nossa vida aqui. Porque quem conhece a Deus, respeita o próximo, ama a si mesmo como ama o próximo, ou ama o próximo como a si mesmo. Quem recebeu a revelação de Deus, quem conhece a Deus, vive bem, relaciona-se bem consigo, com nossas encrencas pessoais, nossa maneira de ser. Aprendemos a lidar com nós mesmos. Quem se relaciona com Deus consegue se relacionar melhor com o próximo, vai ser mais justo, vai ser melhor, mais compreensivo. Conhecer a Deus melhora muito a nossa existência. Alivia demais as nossas cargas. Alegra muito a nossa vida. Traz-nos gozo em horas de profundo desgosto. Agora mesmo, nesta pandemia, quem se relaciona com Deus não quer dizer que não vai sofrer, não quer dizer que não vai sentir os embates, não quer dizer que às vezes vai também ficar se sentindo como que em um beco sem saída, porque nós somos humanos, nossas emoções se abalam. E às vezes tivemos perdas de pessoas próximas. Então tudo isso nos abala. Mas uma coisa é certa: quem se relaciona com Deus consegue com mais facilidade atravessar momentos complicados como este pelo qual passamos. Consegue com mais segurança pisar em verdadeiros terrenos de areia movediça. Consegue cruzar com mais perspectiva o deserto da vida. Relacionar-se com Deus é sinônimo de vida abundante. Sabedoria, viver bem, relacionar-se bem com Ele, consigo mesmo e com o próximo. Por isso que Deus se revela para nós, para nos aliviar a vida, para nos ajudar a viver, para vivermos pelo menos o mínimo do que Ele tem para nós. Ele que nos criou, Ele que nos conhece, Ele que sabe de que no fundo da nossa alma precisamos.
Então, quem conhece a Deus tem tudo para viver melhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus tenha compaixão de nós e avancemos, conhecendo, prosseguindo em conhecer o Senhor. E até os nossos próximos Arrazoandos EBD Betel, querendo Deus.